E como que é o seu dia a dia, assim? Ficar assim, aquilo ali não tem seguro, como que é o dia a dia? Essa foi boa. Que tem isso aqui? Lembra dos caras dos engenheiros de risco lá de Itaú? Isso aqui pode cair na cabeça de alguém, hein? Brincadeiras à parte, Ivan, como que é o seu dia a dia? Eu imagino que você tá tendo uma visão macro ali da empresa e indo pro micro em todas as possibilidades de seguro e de risco da empresa, né? É assim, Rafa, tem dias e dias, né? Eu digo que a área de seguros ela não tem rotina. Então, assim, a gente aprende todos os dias. Então, nas empresas que eu estive anteriormente, e isso muda de uma para outra, né? Então, precisa entender qual que é seu escopo, a quantidade de demandas que você tem ali, né? Então, se eu falo hoje, a gente precisa, sim, ficar atento a toda uma agenda de renovações que a gente precisa atender. É importante a gente estar com esse contato com o mercado, entender como que está indo. A gente está no meio de um hard market, talvez migrando para um soft. A gente pode falar um pouco sobre isso um pouco mais para frente. Então, entender como que isso vai migrar. Tem seguradoras que estão fazendo movimentações de sair de alguns ramos. Então, entender como que está o apetite de cada uma delas. E, obviamente, olhando para dentro da empresa. Então, o que ela contrata de seguros hoje, se é o adequado, se ela gostaria de transferir alguma coisa a mais, ou se não, se ela gostaria de reter alguma coisa a mais na renovação. Então, esse é um pouco do nosso trabalho de dia a dia, quando a gente fala mais pensando na gestão dos seguros, mas tem uma série de outras coisas. Então, tem gestão de sinistro, olhar novos produtos no mercado, olhar novos riscos emergentes, novos negócios da própria companhia que chegam também. Então, assim, é bem dinâmico. É bem dinâmico o dia a dia. Eu acho que até a questão da administração das apólices vigentes também, na questão de, tá estourando uma sinistralidade aqui, alguma coisa ali. Não sei se passa por você treinar o teu time que não é de seguros, né? Os usuários, digamos assim, dos seguros, para se conscientizar de, se vocês tiverem esse problema aqui, ali na frente você vai pagar, não é tão... Tem isso, Rafa. Isso é muito importante, assim, no papel do Risk Manager, né? Então, eu acho que tem duas vertentes aqui, né? Além de outras. Uhum. Que, você fez a contratação do seguro, acho que você vai até concordar com o que eu estou dizendo. O sinistro vai acontecer em determinado momento. Então, de que forma que eu trabalho isso? A gente já fez isso algumas vezes, né? Que a gente olha, trata o sinistro, analisa o que aconteceu, implementa um GR, o que a gente pega de lições aprendidas, o que a gente melhora ali daquele risco para aquele tipo de sinistro não voltar a acontecer. Então, workshop de apólice, sentar e discutir sinistro. Então, tem essa parte, tem essa vertente, sim, que precisa acontecer. Tem outra vertente também, que é de alguns seguros, que a seguradora visita as plantas, então ela olha a qualidade ali do seu risco, né? Ela fala, olha, tá segurado, tudo ok, mas eu vou fazer algumas recomendações para você, que é para você melhorar a qualidade do seu risco. Então, é um papel nosso também de fazer, de direcionar esses temas dentro da empresa, para que, algumas recomendações são procedimentais, né? Outras precisam de investimento. Então, de que forma que você coloca isso no planejamento estratégico da empresa para você fazer todos esses investimentos? Então, são duas vertentes muito importantes para acontecer, porque você junta todas essas informações, são subsídios, inclusive, para você ver se seu risco melhorou, até para você fazer uma renovação, mostrar isso para o mercado, mostrar para a seguradora. Legal. E como que você enxerga hoje as seguradoras, Van, assim, no sentido de prestação de serviço, de produtos oferecidos? Eu até, só complementando, que até você falou do Risk Manager olhar as inovações, o que vem por aí, né? Se você puder também dar esse feedback para quem está assistindo, também seria legal. Olha, eu tenho uma mistura de sentimentos nesse sentido. Eu vejo, sim, a seguradora se reinventando muito quando a gente fala de massificados. Então, a gente fala de insurtech, esse tipo de coisa, vistorias online. Então, assim, massificados. Então, quando a gente olha, talvez, de frota, esse tipo de coisa, eu vejo as seguradoras focando bastante. Quando a gente fala de grandes riscos, eu acho que ainda tem um caminho ainda por percorrer.
Inspeções, eu vejo que já estão fazendo algumas inspeções que são remotas, eu acho isso muito bacana. Isso aconteceu na pandemia, então obrigou na vida real a acontecer as inspeções remotas, né? Mas, assim, o que eu vejo, né? Algumas seguradoras precisam ainda separar um pouco os riscos, né? Então, se debruçar um pouco mais em conhecer a conta, em conhecer o cliente. Então, para entender, tem alguns riscos que a gente sente dificuldade, inclusive, para fazer a colocação, porque o apetite das seguradoras ou não existe ou está muito baixo. Outro ponto em relação a esse hard market que a gente diz, né? Eu participei de um treinamento recentemente e é bacana que tinham risk managers do mundo inteiro. E foi unânime, todos eles falando que eles sentiram nesses últimos anos aí de mercado, tanto corretora como seguradora se pautando na questão de hard market, mas assim, a gente não via, então tá, o que a gente vai fazer de diferente, o que mais? Então a gente não via muita coisa. Então, eu acho que sim, está na hora de, sim, falta isso, então está na hora de fazer alguma coisa diferente nesse sentido. E muito M&A ali de seguradoras. Então, assim, falta, assim, opção no mercado, principalmente quando a gente fala de colocações de programas internacionais, que você precisa de seguradoras com capilaridade em vários países, pouquíssimas opções.